Olá, pessoal. Sou Jéssica Luzardo, professora da disciplina de Nanotecnologia na Indústria, e hoje, nessa breve aula, eu vou falar sobre como a nanotecnologia pode se alinhar aos princípios da sustentabilidade da economia circular, trazendo soluções reais para os desafios da indústria contemporânea. O meu objetivo aqui é que vocês possam refletir sobre como nós podemos usar materiais avançados com mais responsabilidade, pensando não só na performance, mas também no impacto ambiental, social e ético. E esse é um tema que ganha cada vez mais relevância, especialmente quando a gente pensa que estamos enfrentando desafios climáticos, escassez de recursos e que também temos responsabilidade como profissionais da área tecnológica. E mais do que entender os conceitos, a minha ideia é provocar uma reflexão crítica sobre o papel da nanotecnologia na construção de soluções sustentáveis. Mas por que essa conversa importa? Bom, a nanotecnologia ela tem um potencial enorme para transformar processos industriais e resolver problemas ambientais, criando novos produtos com alto valor agregado. Ela está cada vez mais presente na indústria e tem permitido criar soluções inovadoras em áreas críticas, como, por exemplo, purificação de água, eficiência energética, construção civil, alimentos, saúde. Mas a verdade é que, como toda tecnologia, ela pode ser extremamente benéfica ou pode ser muito danosa. Isso vai depender de como ela for aplicada. E por isso nós temos que ter responsabilidade de entender os seus impactos. E é justamente por isso que essa conversa importa. Não basta inovar tecnicamente, precisamos inovar com consciência. E a pergunta que nos guia é simples: como transformamos a nanotecnologia em um impacto positivo real? E mais do que isso, como garantimos que esse impacto seja justo, seguro e sustentável para todos os envolvidos, indo da produção ao descarte? Mas vamos começar pela base? Vamos começar pelo conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade é a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. E para que isso aconteça, é preciso ter equilíbrio entre os três pilares fundamentais e interdependentes. Bom, o primeiro pilar é o pilar ambiental, e ele diz respeito ao uso consciente dos recursos naturais, da preservação dos ecossistemas e à redução dos impactos negativos no meio ambiente. O segundo pilar é o social, e ele envolve a promoção de justiça social, inclusão, equidade, condições dignas de trabalho e de qualidade de vida para as pessoas envolvidas em toda a cadeia produtiva. E o terceiro pilar é o econômico, que trata da viabilidade financeira das soluções, da geração de valor sustentável no longo prazo e do incentivo à inovação com responsabilidade. Portanto, uma tecnologia só é verdadeiramente sustentável, ou seja, nós só atingimos a sustentabilidade quando nós conseguimos alinhar esses três aspectos de forma integrada. E esse é o desafio da inovação industrial: desenvolver soluções que tenham desempenho técnico, viabilidade econômica e impacto positivo real para o meio ambiente e para a sociedade. Bom, agora que entendemos os pilares da sustentabilidade, é hora de olhar para como produzimos e consumimos hoje. Por muito tempo, seguimos o modelo conhecido como economia linear, que segue uma sequência que parece simples: extrair, produzir, consumir e descartar. Mas se olharmos com atenção, essa lógica esconde um problema estrutural. Primeiro, nós extraímos e retiramos da natureza como se os recursos fossem infinitos. Depois, nós produzimos, nós transformamos os recursos rapidamente sem nem pensar nos impactos dos processos. Em seguida, nós consumimos e muitas vezes usamos com pressa, sem ter uma necessidade real, o consumismo pelo consumismo. E por fim, nós descartamos. Nós jogamos fora como se o fora não existisse. E esse modelo gera desperdício, acúmulo de resíduos, tem um uso excessivo de matéria-prima, que depende de uma extração contínua de recursos naturais, o que acaba levando a impactos ambientais significativos. A verdade é que a economia linear já não dá mais conta dos desafios que temos hoje. Ela é insustentável por definição. E é por isso que a economia circular surge como uma alternativa mais inteligente, mais eficiente e alinhada com os princípios de sustentabilidade. A economia circular mantém os recursos em uso pelo maior tempo possível. E ela se baseia em 4 princípios, os 4 R's. O primeiro é reduzir, evitando o uso excessivo de recursos. O segundo é reutilizar, dando uma nova vida a materiais e produtos antes de descartá-los. O terceiro é reciclar, transformando resíduos em matéria-prima para novos ciclos produtivos. E o quarto é repensar, reavaliando como projetamos, consumimos e nos relacionamos com os materiais. A força da economia circular está no movimento dos 4 R's, que giram em um ciclo. Cada ação fortalece a próxima, fechando o sistema e evitando desperdícios. E esse é o modelo que precisamos adotar se quisermos manter a produção e o consumo viáveis no longo prazo. Ele é o caminho para uma indústria mais inteligente, eficiente e conectada com os limites do nosso planeta. Bom, mas onde entra a nanotecnologia?
A nanotecnologia ela tem um papel fundamental na construção de soluções mais sustentáveis para a indústria. Ela permite inovar de forma estratégica, trazendo melhorias reais na eficiência dos processos e na forma como utilizamos os recursos. O grande diferencial está nos nanomateriais, que por atuarem numa escala pequena, escala nanométrica, eles têm um comportamento diferente do que nós conhecemos em uma escala macro. E é justamente por isso que esses materiais apresentam propriedades únicas, como alta área superficial, alta resistência mecânica, reatividade, condutividade térmica, elétrica, baixa densidade. E essas características fazem com que os nanomateriais tenham grandes vantagens no contexto da sustentabilidade. Uma delas é a redução no uso de matéria-prima. Nós conseguimos fazer mais com menos, o que significa produzir materiais de alto desempenho com menos consumo de matéria-prima e de energia. Nós também podemos criar materiais inteligentes, que são capazes de interagir com o ambiente, respondendo a estímulos como luz, calor, umidade. E essa capacidade permite que eles se adaptem às condições externas, prevenindo falhas e acumulando funções em um único material, o que reduz o uso de recursos e aumenta a durabilidade. E, por fim, a nanotecnologia também permite reduzir o uso de insumos tóxicos e, em muitos casos, substituí-los por alternativas mais seguras e eficientes. Isso torna os processos industriais menos agressivos ao meio ambiente e mais seguros para as pessoas envolvidas em toda a cadeia produtiva. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicações de nanomateriais. Um exemplo bastante promissor é o uso do grafeno no concreto. O concreto é o material de construção mais utilizado no mundo, mas também um dos que mais contribuem para as emissões globais de CO2, principalmente por causa da produção de cimento. Já o grafeno é um nanomaterial de carbono com propriedades únicas. E a incorporação de pequenas quantidades de grafeno à mistura permite ganhos expressivos em desempenho e sustentabilidade. Primeiro, nós temos a redução na quantidade de cimento necessária. O grafeno melhora a coesão e a compactação da matriz, o que melhora o desempenho do concreto e nos permite utilizar menos cimento para atingir a mesma resistência, reduzindo diretamente as emissões de CO2. Nós temos também o aumento da durabilidade. O grafeno melhora a estrutura interna do concreto, tornando-o mais resistente ao desgaste e ao envelhecimento, o que reduz os custos de manutenção e amplia sua vida útil. Outro benefício é o aumento da resistência mecânica. O grafeno reforça a microestrutura do concreto, aumentando sua capacidade de suportar cargas e tensões. E, por fim, nós temos o aumento da resistência à umidade, que é fundamental para evitar trincas, infiltrações, corrosão de armaduras e outros problemas que são comuns ao longo do tempo. Ou seja, com uma pequena quantidade de um nanomaterial, nós conseguimos tornar o concreto mais eficiente, mais durável e, ao mesmo tempo, reduzir impactos ambientais. Além da construção civil, a nanotecnologia também tem aplicações muito relevantes em áreas ambientais, como, por exemplo, na purificação da água e do ar. No caso da água, já existem filtros que utilizam nanopartículas de prata, nanopartículas de óxidos metálicos ou nanomateriais de carbono. Esses filtros, eles são altamente eficientes, funcionam em baixas concentrações e são capazes de eliminar bactérias, vírus e contaminantes químicos com grande precisão. Outro fator interessante é que esses filtros já são aplicados em diversas escalas, desde canudos purificadores, filtros domésticos, até sistemas maiores de tratamento industrial. Além da eficácia, essas soluções se destacam por serem portáteis, acessíveis e de baixo consumo energético, o que permite o uso em locais com pouca infraestrutura. E talvez o mais importante, essa tecnologia amplia o acesso à água potável, especialmente em áreas remotas ou em situações de emergência, onde os métodos convencionais não são viáveis. Ou seja, a nanotecnologia não só melhora a qualidade da água, como também democratiza o acesso a ela com soluções simples, escaláveis e de alto impacto social. Já na purificação do ar, uma aplicação relevante da nanotecnologia são as tintas fotocatalíticas com nanopartículas de dióxido de titânio. Essas tintas são ativadas pela luz solar e, ao entrarem em contato com a radiação UV, decompõem poluentes atmosféricos, como é o caso dos óxidos de nitrogênio e outros compostos orgânicos voláteis. Elas já vêm sendo aplicadas em fachadas de prédios, túneis e áreas urbanas com grande fluxo de veículos, justamente onde a concentração de poluentes costuma ser maior. O uso dessas tintas contribui para a redução de material particulado no ar e ajuda a melhorar diretamente a qualidade do ambiente urbano. No fim das contas, essas soluções nanotecnológicas ajudam a transformar cidades em espaços mais saudáveis, sustentáveis e com menor carga de poluentes para a população. Em ambos os casos, nós vemos como a nanotecnologia pode atuar diretamente na resolução de problemas ambientais reais, de forma prática, escalável e acessível. Outro exemplo interessante são as embalagens inteligentes. Na indústria de alimentos, a nanotecnologia vem sendo aplicada em embalagens inteligentes que ajudam a aumentar a segurança dos produtos e reduzir o desperdício. Um dos principais avanços é o uso de nanorrevestimentos antimicrobianos, que aumentam a validade dos alimentos ao impedir a proliferação de micro-organismos.
Além disso, já existem filmes biodegradáveis com nanopartículas que são capazes de detectar gases que são liberados quando o alimento está se deteriorando, funcionando como sensores visuais que mudam de cor quando o alimento começa a estragar. Essas tecnologias não evitam apenas o descarte precoce dos produtos ainda bons, mas também oferecem mais segurança ao consumidor final. Outro ponto importante é que essas embalagens podem substituir plásticos convencionais por materiais biodegradáveis e de menor impacto ambiental. Assim, as embalagens inteligentes alinham eficiência tecnológica com responsabilidade ambiental e contribuem para o avanço da economia circular no setor alimentício. Mas é claro que toda tecnologia tem dois lados. A nanotecnologia oferece benefícios significativos, mas também traz riscos que precisam ser acompanhados com responsabilidade. Do lado dos benefícios, o primeiro é a eficiência. Conseguimos produzir mais com menos, otimizando o uso de matéria-prima e energia. O segundo é a inovação. Os nanomateriais permitem o desenvolvimento de produtos com propriedades e aplicações que não seriam possíveis com materiais convencionais. O terceiro é a multifuncionalidade. Muitos nanomateriais acumulam diversas funções ao mesmo tempo, como, por exemplo, ter resistência aumentada e uma propriedade de barreira, um sensoriamento junto com uma resposta de estímulos e uma propriedade de barreira. Bom, isso reduz a quantidade de etapas produtivas, porque você está fazendo um único material que tem várias funções, e aumenta o desempenho final. E, por fim, nós temos um menor impacto ambiental, especialmente quando nós conseguimos substituir insumos tóxicos por alternativas mais seguras. Mas, junto com esses avanços, é preciso estar atento aos riscos. Um deles é a toxicidade de certos nanomateriais, cujos efeitos ainda não são totalmente compreendidos, especialmente no longo prazo. Outro ponto é a dificuldade na produção em escala industrial, que pode até elevar os custos e limitar o acesso a certas tecnologias. Também enfrentamos desafios quanto ao descarte adequado, já que muitos desses materiais não se enquadram nas rotas tradicionais de tratamento de resíduos. E, por fim, nós temos a falta de regulamentação específica, que ainda deixa brechas quanto à segurança, rotulagem e rastreabilidade desses produtos. E por isso é essencial que o avanço da nanotecnologia seja acompanhado de responsabilidade técnica, precaução e regulação efetiva. Vamos falar sobre inovação responsável? Bom, desde a Revolução Industrial, a inovação tem sido um motor de progresso, mas também de consumo excessivo de recursos naturais e de destruição ambiental. Por muito tempo, inovar significou explorar, produzir e crescer a qualquer custo. E esse custo, como nós vemos hoje, foi alto, não só para o planeta, mas também para as próximas gerações. A imagem aqui ilustra bem esse dilema. De um lado, nós temos o avanço tecnológico com responsabilidade ambiental, e do outro, a repetição dos mesmos erros do passado. Nós estamos exatamente no meio. Precisamos continuar inovando, mas também temos que preservar, regenerar e repensar a forma como produzimos e consumimos. E é por isso que nem toda inovação é sustentável. Nós precisamos olhar toda a cadeia, desde a origem do material até o seu descarte. E mais do que nunca, temos que ter ética, regulação e rastreabilidade, e elas precisam caminhar junto com o avanço tecnológico. E no caso da nanotecnologia, esse cuidado precisa ser ainda maior. Pela sua complexidade, escala invisível e alto potencial de impacto, é uma tecnologia que exige atenção redobrada, desde o desenvolvimento até o descarte, porque inovar hoje não é só uma questão de eficiência, é uma questão de responsabilidade. E aí, nós temos que pensar quais são os desafios para o profissional do futuro. E esse é o perfil que a nanotecnologia e a sustentabilidade exigem. O profissional do futuro não é só técnico, ele é consciente. E a inovação que realmente transforma é aquela que também respeita, que respeita os limites do planeta, as necessidades sociais e os impactos de longo prazo. E, para isso, nós precisamos que o profissional desenvolva algumas competências fundamentais. A primeira é ter o pensamento crítico, ter a capacidade de questionar, de analisar riscos e benefícios de uma forma equilibrada e de não assumir que toda tecnologia é automaticamente positiva. A segunda é ter conhecimento interdisciplinar. A nanotecnologia é uma ciência de fronteiras. Ela cruza áreas. Ela é química, física, biologia, engenharia e, ao mesmo tempo, envolve legislação, meio ambiente, saúde pública. Então, é preciso ampliar a nossa visão. A terceira é a responsabilidade socioambiental. Esse profissional precisa entender que cada escolha de projeto, cada material utilizado, cada solução pensada pode afetar pessoas e ecossistemas. E, por fim, é preciso ter coragem para defender a regulação e a ética.
Isso significa apoiar normas que garantam segurança, transparência e rastreabilidade, mesmo que isso torne o processo mais lento. Porque, no fundo, não basta dominar o nano, é preciso enxergar o todo. E é essa visão ampliada que vai diferenciar aquele profissional que apenas executa daquele que realmente transforma. Bom, pessoal, estamos chegando no fim dessa aula e eu deixo aqui uma reflexão que atravessou todos os temas que discutimos. A nanotecnologia é ferramenta, mas o uso responsável é escolha. Nós temos hoje conhecimento, os dados, a capacidade técnica para criar soluções inovadoras. O que nós precisamos agora é alinhar tudo isso com valores éticos, responsabilidade social e compromisso ambiental. Não estamos mais no tempo de escolher entre inovar e preservar. O desafio real é fazer as duas coisas ao mesmo tempo e fazer bem. E esse é o papel da nanotecnologia no presente e no futuro: ser parte de soluções que respeitam o planeta, protegem as pessoas e constroem sistemas mais circulares, justos e resilientes. Obrigada por me acompanhar até aqui e que essa conversa possa seguir com vocês, nos seus projetos, nas suas escolhas e no seu olhar para o mundo. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!